Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de What Wide Wings. E aí vem o episódio 125 da minha série O Despertar da Noiva com o tema Para Conectar os de Corações Quebrantados. O episódio 120, em relacionamento com Yeshua, amado de minha alma, foi muito bem recebido. Muitas pessoas se inscreveram aos poucos aqui no canal. Às vezes, 2 ou 3 novos inscritos todos os dias. Gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. E caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva também aqui no canal. Alguns irmãos também me escreveram no privado porque a situação de trauma que contei aqui os fizeram lembrar de seus próprios traumas e, portanto, essas feridas foram trazidas à memória. E eu estou convencida que há muito mais pessoas afetadas, muito mais do que pensamos. Em Lucas 4, 16, 17 diz que Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga. E posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Isaías 61:1. A palavra hebraica para quebrantado é sabar, que significa quebrar, quebrar em pedaços, partir, rasgar violentamente, esmagar, mutilar, aleijar. E o nosso coração é a sede dos nossos sentimentos. Como também aprendemos com o Salmo 13:5, por exemplo: O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. E a palavra hebraica lef para coração significa coração, alma, espírito, conhecimento, pensamento, reflexão, memória, inclinação, coração como a sede dos desejos, a sede dos sentimentos e paixões e a sede da coragem. E também significa homem interior. Por isso, no tema do episódio de hoje, falaremos sobre o homem interior ou a criança interior. Aqui está uma citação de C.G. Jung. Alguns falam de crianças, mas também devemos falar da criança no adulto. No adulto, há uma criança, uma eterna criança, algo que ainda está em desenvolvimento, que precisa de cuidados, atenção e educação constante. Esta é uma parte da personalidade humana que quer se desenvolver em plenitude. Yeshua afirmou que ele quer cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. A palavra hebraica para isso é rabas, que significa enfaixar e governar. Um curativo é um pedaço de gaze usado para curar. Yeshua é nosso médico e sempre vamos primeiro a ele, mas às vezes ele também usa pessoas para curar. Se quebramos a perna, também vamos ao médico e ele cobre a área quebrada com uma atadura de gaze ou, claro, às vezes com gesso. E assim é com a nossa alma. Ele cura diretamente, mas às vezes também concede a cura através de terapeutas. Em um mundo ideal, você, como bebê, criança ou adolescente, experimenta em seu desenvolvimento que é carinhosamente aceito e amado por seus pais com todos os sentimentos, inclusive aqueles que não são bem-vindos em nossa sociedade, como raiva, tristeza e medo. E ao ser aceito, desenvolve-se a autoaceitação e a autoconfiança. Isso dá suporte e proteção. E isso também desenvolve a capacidade de confiar em outras pessoas. Mas quantas pessoas tiveram na infância experiências de insegurança, rejeição ou até mesmo violência e abuso? Então, como adulto, você tem problemas de autoestima e muitas vezes tem problemas de relacionamento. Nossa criança interior é, digamos assim, a soma de todas as nossas experiências infantis, boas e ruins.
E elas vivem em nós mesmo quando nos tornamos adultos. Na maioria das vezes, perdemos o acesso a ela, mas ela determina nossas ações e nosso bem-estar, claro que de forma completamente inconsciente. Para ilustrar isso, vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo de um casal mostrando como a criança interior de cada um interagem entre si, e outro exemplo mostrando como a experiência traumática de uma mulher levou a problemas emocionais de alimentação sem que ela estivesse ciente disso. Usarei o exemplo de uma terapeuta chamada Maria Sanchez, que contou que havia uma paciente que tomava chocolate quente com chantilly várias vezes ao dia, e a paciente estava acima do peso. A terapeuta pediu à paciente que trouxesse chocolate quente em uma garrafa térmica para a próxima sessão de terapia, para que pudessem ver juntas o que realmente estava acontecendo. A paciente concordou, e a mulher pôde então compreender que ela associava o acolhimento da maternidade através da bebida quente em sua boca. Ela sentia que quando bebia o chocolate quente, isto imediatamente a levava a um sentimento materno de acolhimento. A terapeuta então perguntou o que havia acontecido em sua infância, que ela ainda necessitava ser acolhida maternalmente e permanecia nessa carência emocional. E surgiu então uma segunda pergunta: o que acontece no dia a dia dessa mulher, dessa paciente? Como ela tem um desejo tão forte pelo acolhimento materno que precisa de tanto chocolate quente com chantilly? Será que ela está sendo dura consigo mesma e está em um modo de defesa do emocional dela? A terapeuta e a paciente foram atrás dessas 2 questões. A paciente então se deparou com experiências difíceis nas feridas de sua infância. Ela teve que crescer muito cedo e cuidar dos outros. Ela tinha uma mãe que não estava bem. Ela teve que aprender muito cedo a não ser mais uma criança. Ela simplesmente não recebeu o acolhimento suficiente. Ela não conseguiu absorver desse acolhimento materno. E muito cedo descobriu que o chocolate quente com chantilly era como um substituto, uma compensação. Muitas lágrimas e raiva vieram durante a terapia. Mas agora ela finalmente tinha liberdade para sentir isso. Agora finalmente era possível expressar o que vivia nela. E ela conseguiu expressar e aceitar esses sentimentos. E aí, aos poucos, bem devagar, começou uma mudança. Trata-se de amadurecimento, de passos de cura, que não é um processo fácil. E como ela, nesse processo, aprendeu a se acolher, como deveria ter sido quando era criança, ela não precisava mais do chocolate quente. Porque, em última análise, o chocolate quente não tem um sabor tão bom quanto o verdadeiro carinho e acolhimento. Mas quando as crianças interiores abandonadas em nós não sabem mais nada, elas recorrem a substitutos. Maria Sanchez escreveu vários livros, incluindo um sobre o tema mencionado. Agora, um outro exemplo de um casal mostrando como as crianças feridas internas interagem umas com as outras. Uma esposa, vamos chamá-la de Suzanne, escreve uma lista de compras e seu marido Paul faz as compras. Quando ele volta e ela desfaz as sacolas, Suzanne descobre que seu queijo favorito está faltando. Ela se irrita com o marido. Mais uma vez, como sempre, você esqueceu meu queijo favorito, que era o mais importante. Isso só mostra mais uma vez que você não me ama. Suzanne estava brava. O motivo de sua enorme raiva não é o queijo esquecido, mas uma mágoa profunda de seu passado. Sua mãe não levava a sério seus desejos quando criança. Ao não comprar o queijo, Paul tocou em sua antiga ferida, acionou essa ferida, digamos assim. Mas como Paul também não está ciente da conexão entre a reação de Suzanne e sua experiência de infância, ele também reage agressivamente, porque sua criança interior é muito sensível às críticas, porque raramente conseguiu agradar seus pais no passado.
Suzanne e Paul discutem com frequência, porque nenhum deles está ciente do que realmente está acontecendo. Ambos são controlados por suas crianças internas feridas. São as crianças internas lutando umas com as outras. Se ambos tivessem entendimento sobre os anseios e mágoas de sua criança interior, eles poderiam falar exatamente sobre isso em vez de brigarem. Se Suzanne reagisse como um adulto, ela teria dito: "Não importa, Paul, da próxima vez você me traz o queijo." Este exemplo foi tirado de uma forma modificada do livro Conhecer, Amar e Curar a Sua Criança Interior. Esse livro foi um best-seller. Está escrito com muita clareza e é fácil de entender. Mesmo que você entenda essas conexões, isso não significa que você pode simplesmente mudar seu comportamento. É importante amadurecer lentamente em um processo de permitir, em um processo de autoencontro. Você tem que passar por isso, o que muitas vezes é muito doloroso. Precisamos sentir nossa criança interior, fazer amizade com ela. Esta é a única maneira de descartar lentamente as estratégias aprendidas que foram literalmente vitais e necessárias para a sobrevivência na infância. Esses exemplos mostram que precisamos de uma abordagem interior, um encontro profundo com nós mesmos. Medidas de controle, por exemplo, fazer uma resolução para parar de beber chocolate quente não é suficiente. A mulher que desejava o chocolate quente havia tentado de tudo, inclusive consultou antes um nutricionista, mas isso não a ajudou. Precisamos amadurecer no nível emocional interior. Você tem que perceber quem está gritando dentro de você, o que você realmente precisa. E quando olhamos para isso, pousamos no palco biográfico de nossas vidas. Para terminar, um pequeno relato de um paciente do livro do terapeuta de traumas Franz Ruppert. Nos dias depois de me conhecer, eu estava sempre muito triste. Às vezes parecia que meu pequeno coração estava inundado de lágrimas. Mas o medo acabou. Eu tenho sido capaz de conseguir dormir todas as noites, e já fazem 3 anos agora. Não tive enxaquecas desde então e não engoli mais pílulas. Estou vivo, finalmente. Sinto força, alegria e conexão em mim. Frase do livro Eu Quero Viver, Amar e Ser Amado. Sejam todos ricamente abençoados.